Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, o podcast que você sabe trata de carreira, liderança e empreendedorismo. Você nos acompanha nas redes, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes agora no TikTok, moderninhos que somos, no Instagram e também no LinkedIn, um ambiente que a gente gosta muito de falar e de interagir, porque é um ambiente B2B, acho que tem a ver com a linha editorial aqui no nosso pod, então a gente também faz questão da presença de vocês lá. A gente sempre agradece os nossos apoiadores, em primeiro lugar a Life Mix. Um abraço ao Daniel Feferbaum e equipe. Chás e sucos funcionais, todo mundo já sabe, meu filho Gustavão vai para a escola com Life Mix da Turma da Mônica na lancheira. Hoje a gente está com chá de hibisco com fibras. Obrigado ao pessoal do Life Mix e um abraço. E a gente deixa também o nosso agradecimento ao nosso apoiador Venturos, o Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 100% brasileiros. A estrutura deles, pessoal, é de deixar de queixo caído. Eles estão em Campinas, num polo super bacana do ponto de vista de tecnologia brasileiro, também em Manaus e em Atlanta. Quando você olha para o teu dia a dia, você pode não perceber, mas a Venturos, o Venturos, está todo dia no teu cotidiano, seja no software do teu celular, seja nos aplicativos que você use com os quais você tem interface, seja com aparelhos médicos, e obviamente já falei aqui, não te desejo que você faça uma tomografia, mas dentro das tomografias você tem inteligência artificial do Venturos. Então, Venturos traz inovação tecnológica, inteligência artificial, visão computacional, tudo que tempera o nosso dia a dia do ponto de vista de utilização, de praticidade, de consumo, de saúde, tem um dedo do Venturos. Se vocês querem se informar mais e impactar o negócio de vocês com as soluções tecnológicas de inovação do Venturos, entrem no site www.venturos.org.br. Hoje eu tenho a honra, nós temos a honra de receber aqui a Lúcia Barros. Eu já falei aqui para a Lúcia, fora do ar, o quanto eu sou fã do conteúdo dela online. Ela tem uma história espetacular. Ela é fundadora, né, do Life is Good, que é uma plataforma digital onde estão presentes os conteúdos dela que falam de autodesenvolvimento, autocuidado, saúde, principalmente do ponto de vista mental. Ela traz um conteúdo muito interessante em relação a mindfulness e principalmente uma metodologia que a gente chama de RGP, Reprogramação Geral da Presença. E um dos desafios aqui a gente vai bater é viver essa vida que a gente vive hoje, estando 100% no momento. Como fazer isso, né? Como se programar para estar 100% no momento. Ela também tem uma história como executiva espetacular no Grupo Abril, a gente vai falar também de Revista Cláudia, em que ela participou do ponto de vista editorial e outras coisas mais dentro do grupo. Ela tem uma trajetória acadêmica também muito interessante, é professora tanto na ESPM, falando de mindfulness, e professora convidada na Nottingham Business School, lá na Inglaterra, então a gente também vai falar um pouco disso. Enfim, a nossa conversa vai ser, como sempre, muito rica. Lúcia, super obrigado. Você que é escritora, professora, palestrante, empreendedora e tudo mais, é uma honra ter você aqui no Café com Sal. Super obrigado pela tua presença. É um prazer estar aqui, sempre bom poder conversar. E eu digo que a minha missão é compartilhar. E eu preciso que alguém queira compartilhar comigo. Sim, a gente quer muito. Sim, muito. Você está no lugar certo. Vim para o lugar certo. Muito obrigada. Imagina, obrigado você pela tua presença. Um prazer enorme. Lúcia, quando eu pensei em falar contigo, eu falei assim, olha, o que eu tenho de conexão com tudo isso, fora do meu lado profissional e pessoal? Mas quando eu penso aqui, por exemplo, no pod, todo mundo sempre me pergunta o seguinte, Fábio, como é que é apresentar o podcast? Como é que é se preparar para falar os textos, para interagir com as pessoas, para pesquisar as pessoas, para ter a pergunta certa na hora certa, etc. Então eu falo, olha, como eu trabalho como headhunter há muitos anos, talvez esse não seja o aspecto tão desafiador. O mais desafiador para mim, Lúcia, é porque a gente grava aqui, para quem não sabe, num shopping center, num horário que começa a ficar um pouco mais agitado, as pessoas passam, mas o que mais dedica, ou vamos dizer assim, me demanda energia, é ficar nas conversas. Ficar no momento. Não porque as pessoas não sejam interessantes, pelo contrário, são interessantíssimas. A gente vive um mundo hoje em que a nossa cabeça inevitavelmente vai para inúmeros lugares, né? Esse é um dos temas principais dos quais você trata, né? A gente está no momento, está presente, fazer as coisas do fio ao pavio, como diz o outro. Quando que essa questão de estar no momento entrou na tua vida? Fábio, na verdade, ela entrou há muitos e muitos anos, porque eu comecei a estudar meditação e yoga quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. Né? Eu via a minha avó fazendo yoga, e ela fez até bem velhinha, assim, até não consegui fazer mais, ela fez yoga. E
o yoga, ele é muito mais que um exercício físico. Muitas pessoas acham que é um exercício físico, mas na verdade não, ele é uma filosofia de vida. E ele tem como um dos pilares a questão da meditação. E a meditação, muita gente também tem um conceito errado, acha que é parar de pensar, e na verdade ela é um exercício de concentração. E esse exercício de concentração, ele nos possibilita estar mais no momento presente. Porque a questão toda com estar no momento presente é a seguinte: primeiro, que é impossível estar sempre no momento presente, porque a mente divaga. É isso que a mente faz. Assim como o coração bombeia o sangue, assim como os rins filtram o sangue, a mente ela divaga. A nossa capacidade mental de divagar, ela é uma conquista cognitiva importantíssima em termos evolucionários da nossa espécie. Por quê? Porque é o que nos permitiu sair das cavernas. É o que nos permite imaginar o que não está acontecendo aqui e, a partir daí, ir construir isso que a gente imagina, Explorar. né? Explorar. A questão toda é que a gigantesca maioria do tempo em que a mente está divagando, a gente não está criando o futuro. Na verdade, a gente está remoendo o passado. Esse é o problema. E nesse remoer o passado, ou a gente está revendo alguma coisa negativa que aconteceu, ou às vezes a gente está até projetando o futuro, mas a gente está projetando um futuro negativo também. Um futuro de preocupação. Qual é a catástrofe que pode acontecer? Qual é a desgraça que pode dar errado, né? O Mark Twain, humorista e pensador americano, ele tinha uma frase que eu adoro, que eu repito muito, que é: eu passei por coisas terríveis na minha vida, algumas das quais aconteceram. Ou seja, Olha o detalhe da frase. exato, ou seja, a maior parte das coisas ruins que nos acontecem, na verdade, elas não nos acontecem aqui fora, elas acontecem dentro da nossa cabeça, sabe? É aqui que a gente está fazendo. E para o cérebro, não há diferença se está acontecendo objetivamente aqui no mundo ou se só está se passando na minha cabeça. O sofrimento é exatamente igual. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Harvard, de um pesquisador chamado Matt Killingsworth, e esse estudo se chama A Mente que Divaga é Infeliz. O que eles mostraram é exatamente isso, que quando a mente está em outro lugar que não é o aqui e agora, as pessoas, elas se dão uma nota mais baixa em termos de quão feliz eu estou. Ou seja, a gente consegue ser mais feliz quando a gente junta corpo e mente. O corpo, ele não tem opção, né? O corpo, ele está sempre no momento presente. Claro. Ele está sempre aqui e Sim. agora. Mas a mente é que ela vai para qualquer lugar. E hoje, o desafio gigantesco que nós temos, maior do que já tivemos em outros momentos da história da humanidade, é que a atenção virou a grande moeda deste século. Então, tudo disputa a nossa atenção. Isso causa uma sobrecarga mental gigantesca. Essa sobrecarga mental gera cansaço, gera exaustão, inclusive física, você se sente fisicamente cansado. E com isso, uma educação da atenção se torna absolutamente essencial, é fundamental Ou para as como a tua pessoas não própria metodologia, enlouquecerem. desculpa te interromper, a reprogramação disso. Exato, a reprogramação geral da presença, que é a metodologia que eu criei, o RGP, ela faz exatamente isso, ela faz uma educação da atenção, ela faz um treinamento de mentalidade, para que a gente não tenha uma mentalidade fixa e tenha uma mentalidade de crescimento, ou seja, uma mentalidade que entende que aprender é o que nós estamos fazendo aqui, todos nós, e, portanto, errar é parte do processo, não existe aprendizado sem erro, é Sem impossível, dúvida. né? E ela nos ensina a fazer a regulagem das nossas emoções, uma autorregulagem das nossas emoções. Porque é outra coisa que a gente não aprende, teria que aprender na escola.
Por quê? Porque a gente sai da escola com inúmeros diplomas, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, a criatura é PhD no que quiser, Sim. e a criatura é uma completa analfabeta emocional. Ou seja, a gente tem que separar a educação acadêmica do resto da educação. É essa outra educação que está faltando, Exato, que tem a exato. ver com se relacionar com os outros, desenvolvimento de autoestima, de autoconhecimento, autodesenvolvimento e chegar também melhor educado nas organizações na hora de criar seu próprio Em todos os negócio. lugares, né, você como headhunter, eu tenho certeza que você observa isso. As organizações, elas contratam o currículo profissional, Ainda, e aí vem junto um ser humano. E aí onde que em geral dá problema? Nesse ser humano. sem dúvida. As reposições que eu preciso fazer, as saídas que essas pessoas têm, que muitas vezes as pessoas ou o mercado julga que é por questões financeiras, não é. Tá Na vendo? maioria dos casos eu detecto que são pessoas que não estão sendo observadas, não estão sendo vistas. E aí, na medida em que elas recebem um outro convite à convivência, porque querer trabalhar junto Claro, é um convite à convivência. é. Elas falam, não, eu vou para esse outro lugar. E Onde como o estão me mercado enxergando, hoje né. julga menos, a sociedade, bom, a gente continua julgando Deus e todo mundo porque a gente é ser humano, né? Ainda mais com redes sociais. Mas aí tem inúmeras questões hoje de julgamento que ficaram um pouco para trás. Tem o Sim. Instituto do Casamento, tem o Instituto do Currículo Perfeito, onde as pessoas tinham que ficar 20 anos no mesmo lugar e por causa disso elas eram bem-sucedidas, né? Senão você nem analisava esse currículo. O mercado também mudou nesse sentido. Mas claramente a gente percebe que cada vez mais as pessoas têm um olhar e estão escolhendo os lugares, não só porque aquela placa, aquela marca é sexy ou atrativa, mas porque elas estão sendo vistas, em primeiro lugar, como seres humanos e, em segundo lugar, como profissionais. É É, isso. é isso, com certeza. Você sabe que o Marshall Rosenberg, ele foi um psicólogo norte-americano e ele é o criador da CNV, que é a comunicação não violenta. Minha metodologia, ela traz uma série de ciências, e todas são ciências muito novas, né, a CNV é uma delas. O Marshall dizia uma coisa maravilhosa, que ele dizia assim, o que nós estamos o tempo inteiro pedindo uns para os outros, ainda que nós nunca expressemos isso diretamente, é: "Me veja bonito". O que que significa "me veja bonito"? Na verdade é: enxergue o melhor de mim, enxergue aquilo que eu posso ser, enxergue o meu potencial, que todos temos. E mesmo nos meus momentos mais difíceis, mesmo quando eu tô ruim ali na minha performance, enxergue-me bonito. E isso é exatamente o que a gente faz o tempo todo. Então nós estamos o tempo inteiro procurando que as pessoas vejam a gente. E mais do que isso, que elas vejam tudo que nós podemos ser, né? Se a gente for para um outro pesquisador super atual, que é o professor Otto Scharmer, da Escola de Negócios do MIT, o Otto fala disso quando ele diz assim, né, nós precisamos entrar em contato com o futuro que deseja emergir. E como que eu entro em contato, né, Fábio, com o futuro que deseja emergir? Só tem um jeito, eu preciso aquietar. Eu preciso sair do ruído constante, do barulho constante aqui fora, para ir para dentro, Viajar para dentro, esgotar o presente antes de dar esse passo. vir para cá. E aí acessar aquilo que eu chamo de nossa inteligência oculta, de nossa consciência generativa, que é essa inteligência gigantesca que nós temos aqui e que a gente perde o acesso a ela porque nossa atenção está o tempo inteiro voltada aqui para fora. E cada vez mais, e cada vez com um ferramental mais poderoso para puxar esta atenção. Né? Porque qual é a diferença entre a caneca e o celular? A caneca é um instrumento. Eu pego a caneca quando eu quero. O celular não é um instrumento. O celular ele tem a capacidade de nos chamar. Isso a caneca não faz. Isso é algo muito diferente na história da humanidade. A gente criava instrumentos que a gente usava. Hoje existem alguns devices, alguns aparelhos que nos usam. Sem dúvida.
Você sabe que eu tenho essa discussão em casa, vira e mexe com essa questão de tempo de tela, hoje é uma grande discussão para educação Seríssimo, de seríssimo. crianças e nós mesmos, né? Porque a gente adora também olhar para as crianças e criticar, mas a gente não percebe que a gente está Fazendo o mesmo, repetindo e com fazendo o certeza. mesmo e fazendo o mesmo comportamento. Mas o fato é que quando a gente olha para esse nosso tempo de tela e para nossa interação com essas coisas, a gente percebe que cada vez mais a gente é escravo das coisas. Essas coisas estão se apoderando de nós. É nesse caminho que de fato a gente está indo, porque assim, aquela falta que você tinha, e curiosamente hoje eu estou sem relógio e não me sinto pelado como eu me sentia há 30 anos atrás. Mas basta esquecer o celular, ou você ir para uma viagem onde o teu celular não pega, você Sim, quer se desconectar, sim. quer ir para o mato. Mas a primeira coisa que te bate é o desespero, a necessidade de acessar aquilo. A gente está cada vez mais sendo engolido por aquilo que a gente criou. E esse desespero a qual você se refere, ele é um desespero real, assim, porque quando a gente vai, em termos de, vamos falar um pouquinho de neurociência, quando a gente começa a entender o que se passa no cérebro, é, o que acontece é efetivamente um vício, mas ele é um vício diferente dos outros vícios que nós tínhamos também. Então, se você for para o vício do álcool, para o vício das drogas, ele é diferente do vício da tecnologia. Por quê? Porque nenhum outro vício tem no cérebro o mesmo tipo de impacto que a tecnologia tem. Ela mexe em todas as áreas cerebrais. E isso nunca tinha sido visto em relação a vícios. E esses são estudos, ele é conhecido como Dr. K, Dr. Kanodia, que é um médico especializado na área de addiction, de vício, formado na Universidade de Harvard, hoje ele atua na NYU, e ele mesmo sofreu como adolescente, ele ficou viciado em videogame. Hum. Mas ele é de uma família de origem indiana, o que o pai dele fez? Pegou e mandou ele para um ashram na Índia. Um ashram é um lugar onde você vai e fica fazendo meditação. E nem se comunica, né, verbalmente. Exato, ficou lá fazendo meditação. E aí ele volta para os Estados Unidos, se forma em medicina em Harvard e começa a estudar essa parte de vícios e vícios em tecnologia, que é uma área novíssima de estudo. Por quê? Ele até é interessante ele comentando sobre isso, porque ele diz assim: se você for para os heads, para as pessoas que dirigem os estudos sobre vício, você vai chegar aí, em geral, em pessoas que estão aí com seus 70 anos, que são profissionais que tiveram carreiras excepcionais e por isso eles são heads desses departamentos. Mas quando você vai conversar com eles a respeito do vício de tecnologia, eles não sentem isso. E aí ele percebeu que precisava se criar essa área de estudo e ele começa a estudar isso e do videogame ele acaba indo para as outras tecnologias e muito hoje para a questão da rede social, né? E os estragos, eles são seríssimos. Agora veja, eu acho que é muito importante mesmo, a gente entender o seguinte. Primeiro, a tecnologia é neutra. A tecnologia ela é neutra. Nós é que fazemos uso dela. O avião, por exemplo, é uma tecnologia. Eu posso usar o avião para ir estudar em Harvard. Eu tenho uma filha que está voltando hoje, está chegando agora no aeroporto. Está voltando de 7 semanas de estudo em Harvard. Para isso, ela teve que pegar um avião. Uso excepcional do avião. Claro. Ou eu posso usar o avião para jogar uma bomba na cabeça do meu vizinho. É a mesma tecnologia. Sim. A questão é, qual é o uso que nós fazemos dela? E no caso das redes, especificamente, qual é o uso que nós estamos aceitando que as empresas façam delas? As empresas que detêm essas redes. Porque você pode desenhar da forma que você quiser. Está desenhado hoje para que você fique preso Sim. ali dentro. Se retroalimenta o tempo Está inteiro da tua desenhado para atenção. isso. Sim. Não precisaria ser desenhado assim, poderia ser desenhado de uma outra forma. Até porque eu acho que a tecnologia em si, essa que a gente tem nas redes, ela é absolutamente excepcional. Claro. Você é um exemplo Excepcional. disso e que usa muito bem disso. Exato. Então, assim, qual é o uso que a gente faz dela? Então, uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é
seja um curador implacável das suas redes. Escolha com absoluto critério e cuidado quem é que você segue. E também tenha tempos para aquilo. Não entre na rede sem um tempo definido para você ficar, porque ela é como um cassino. Você entra no cassino, ele está todo montado para você não saber se está sol, se está chovendo, se é dia, se é noite, não tem relógio, não tem janela. É de propósito, para que você perca a noção do tempo. Essa mesma lógica de ambiente do cassino, ela está aqui na rede. Você entra e você se perde, com algoritmos super poderosos para dizer assim, ah, deu like na foto do gatinho, vou te mostrar mais gatinho, mais Sim. gatinho, tá E certo? você perde a noção de dia e de noite, E é você exatamente o cassino, perde perfeito. a noção. Então, assim, faça um uso no qual você está usando e não você está sendo usado, né? E para isso, de novo, exige uma educação da atenção. E é realmente uma educação. Deixa eu fazer uma quebra aqui, porque assim, a gente está sendo brindado claramente com conteúdo espetacular teu. Já te falei isso fora do ar, estou te falando de novo, não tem problema nenhum nisso. É uma delícia estar com você e aprender todas essas coisas. Mas tudo que a gente é uma coleção de repertórios, né? Verdade. Do ambiente que a gente viveu, de onde a gente se expôs, onde a gente trabalhou. Eu queria fazer um parênteses aqui para mergulhar um pouco na história da própria Lúcia. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Isso. Você viveu uma família com uma educação que estava ali no bojo, no core dela? Como é que você foi educada? Acho que isso é importante, acho que isso tem um impacto grande no teu repertório. Total. Eu sou minha mãe é advogada, meu pai era advogado. Do lado do meu pai, inclusive, tem vários outros advogados, juízes, promotores, etc. E a educação na minha casa sempre foi um valor fundamental, fundamental. E eu tive a sorte que tanto minha mãe quanto meu pai, minha mãe ainda é, meu pai foi durante a vida inteira, 2 estudiosos, 2 intelectuais. Então, por exemplo, cedo na minha vida, assim, como adolescente, meu pai me apresentou para uma coleção de livros chamada Summerhill, que é a história de uma escola que existe até hoje na Inglaterra, chamada Summerhill, mas que é um dos experimentos mais avançados em educação que existem. Como é que você traz a democracia para dentro da escola e como é que você ensina a democracia para as crianças desde pequenas e como é que você faz tudo numa escola através do voto, etc. Isso é uma coleção de livros. Summerhill. Summerhill. Existe até hoje essa escola. E eu me lembro, quando adolescente, eu devorava isso, né. Então, assim, a minha paixão por educação, porque é isso que eu sou, na verdade, eu sou uma educadora. Claro. A minha paixão por educação, ela vem desde sempre e ela foi, sem dúvida nenhuma, fomentada, alimentada, nutrida na minha casa, pelos meus pais, pelos colégios nos quais eu estudei. Eu estudei muito tempo num colégio de freiras, e aí eu me lembro que um dia a minha professora de história, que eu amava, amava história, e ela era uma professora de história excepcional, porque ela dava não só a história, mas ela chegava e contava alguma coisa saborosa a respeito daquele período da Isso é história. maravilhoso, porque nunca mais sai da Você tua não cabeça. esquece, exatamente. E eu me lembro dessa professora, num final de ano, ela me chamou, ela me deu um livro que eu já tinha, mas que é um dos livros que eu mais amo na vida também, que é Terre des Hommes, Terra dos Homens, do Antoine de Saint-Exupéry, que é mais conhecido como o autor do Pequeno Príncipe. Sim. Mas Terra dos Homens é um livro brilhante dele. Ela me chamou, me deu esse livro de presente e me disse assim: Lúcia, acho que você deveria conversar com seus pais e pensar em ir para uma outra escola. Acho que você podia ir para uma escola que puxasse mais ainda. Porque não é bom quando a gente é o melhor do lugar. É bom quando a gente tem outras pessoas que nos desafiam. E aí eu me lembro, voltei para casa, conversei com os meus pais, acabei indo para o Bandeirantes na época. Então, eu tive a sorte de ter mentores como criança e como Desde jovem. cedo, claro.
Como é que foi tua entrada no mercado de trabalho? Você identificou cedo qual que era a tua aptidão ou você, como a maioria dos jovens, ainda tinha inúmeras dúvidas por que caminho seguir? Eu tinha muita dúvida, durante muito tempo eu queria ser atriz, eu tinha certeza que eu queria ser atriz. Por essa questão da comunicação, você acha? De Eh, poder se expressar? eu tinha vontade, eu eu sempre disse isso, eu continuo achando, eu dizia: "Gente, uma vida é muito pouco, tem muita coisa para Sem dúvida. fazer". Por que a gente é obrigado tão cedo a escolher um É, e caminho, eu né? achava que como atriz, eu podia experimentar várias vidas em uma vida. Então isso me atraía demais. No fim das contas, eu fiz uma primeira formação em comunicação social na ESPM, aonde eu dei aula por 10 anos, eu me desliguei da ESPM em fevereiro desse ano, para me concentrar no trabalho digital, cujo impacto é infinitamente maior Claro, hoje para mim. claro. Depois eu fui morar na Inglaterra, eu fiz 2 mestrados, eu fiz um mestrado em jornalismo e um mestrado em sociologia, e aí eu voltei para o Brasil, eu tinha acabado de fazer 25 anos, eu já era formada e eu tinha 2 mestrados. E aí eu comecei uma carreira como jornalista. Até para você poder aplicar essas coisas. Você Exato, tinha um acúmulo de conhecimento. exato. Né, recebi na Inglaterra nas duas eu fiz os meus 2 cursos em 2 colégios diferentes, mas ambos os colégios da Universidade de Londres. Nos 2 eu fui convidada para ficar para fazer doutorado, mas eu lembro que na época eu disse: "Não, não quero continuar estudando, agora eu quero trabalhar um pouco". Inglaterra por algum motivo específico ou pela paixão por essa escola? Eu falava inglês fluente, né, então, por exemplo, francês para mim não seria uma opção, porque eu não falava francês fluente, ainda que eu consiga arranhar no francês, mas ele não era fluente. Eh, mas, né, porque eu estava entre Estados Unidos e Inglaterra, só que aí eu conheci quem viria a ser meu marido, é meu marido, é o pai das minhas filhas, e ele é inglês. Ah, perfeito. E aí eu acabei indo estudar na Inglaterra. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar, desenvolvi uma carreira de 20 anos aí como jornalista. As áreas que sempre me interessaram mais foram as áreas de saúde e de comportamento. Eu sempre trabalhei muito dentro dessas áreas, mas em paralelo, eu desenvolvi outras 2 carreiras. Eu desenvolvi a carreira de escritora e a carreira de professora universitária, né. Então, como escritora, foi por onde eu fui primeiro compartilhando os meus estudos mais profundos em desenvolvimento pessoal, em meditação, em mindfulness, Ou né. seja, você tinha esse canal, você criou esse Eu canal para criei esse desaguar canal, isso e compartilhar. eu criei esse canal. E mesmo dentro do jornalismo, por exemplo, eu passei um período da minha vida, eu trabalhei na revista Caras, no auge da revista Caras, que era o título mais importante voltado para celebridades. Sem dúvida. Mas dentro desse título, que foi uma tremenda escola de comportamento humano, Imagino, tremenda, antes do Big Brother. eh, ali eu criei uma coleção chamada Caras Zen. E eu escrevi ali 9 livrinhos, cada um com a maior referência que havia na época, na sua área de conhecimento. E todos são livros de desenvolvimento humano. Então não me importava muito aonde eu estivesse, eu dava um jeito de criar produtos que tivessem a ver com aquilo que era o meu interesse. Ou seja, do teu jeito você acabou, de certa forma, atingindo aquelas inúmeras vidas que você queria viver, É ou verdade, personagens. É, é é verdade. verdade. De um jeito ou de outro você, né? De um jeito ou de outro eu É, fui fazendo. exato. Sim, sim. E o mercado hoje permite muito isso, né. Na época talvez fosse um negócio muito diferente, né, porque É, você como profissional saía de uma faculdade, você tinha aquela linha a seguir, é, né. é, Hoje você consegue ser mais coisas ao mesmo tempo, né. é. Você de certa forma também foi uma precursora desse movimento. Não estou querendo te colocar numa bandeira XPTO, mas tem um quê de pioneirismo em poder ser muitas coisas ao mesmo tempo. É, Meus pais não puderam ser muitas coisas ao mesmo tempo, né. Era impossível isso, né. Também isso a tecnologia, permite um pouco isso, a né, tecnologia abre permite portas isso, para isso. ao mesmo tempo eu acho que a gente tá chegando num ponto que a gente vê hoje, por exemplo, os estudos de como vão se desenvolver aí as carreiras daqui para frente, e a gente vê que as pessoas vão ter inúmeras, inúmeras, inúmeras carreiras. E aí eu também não quero romancear isso,
e dizer que, ó, é facílimo, é muito legal. É muito difícil, exige muita resiliência. Sim. O ser humano gosta de segurança. E, ao mesmo tempo, a segurança vai criando para a gente zonas de conforto, na qual fica mais difícil o desenvolvimento. Então, existe um balanço aqui que é importante a gente entender, saber quais são as coisas interessantes e quais são os desafios presentes em cada um desses caminhos. Então, é difícil você estar constantemente se reinventando, mas é muito legal também. É muito legal. Eu olho muito para minha, por exemplo, para minha trajetória em específico. Obviamente eu não sou o foco aqui, mas assim, eu faço uma meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Isso me esgota de uma forma tremenda, né? É o pod, é uma empresa, é outra empresa, são os cursos, é isso, é aquilo. Tem um terceiro setor, que é um negócio que eu sou apaixonado também, Eu também. que eu me dedico, etc e tal. Eu me vejo assim, desgastadíssimo, mas ao mesmo tempo sempre tendo uma nova oportunidade de, né, de resgate, vamos dizer assim, ou de inspiração. Então, Exato. por exemplo, acaba virando, se eu colocar no lugar certo essas coisas, por exemplo, o pod é a minha terapia, Ah, que né? Porque eu gostoso. achei esse lugar onde eu posso me comunicar, interagir com pessoas interessantes, ser descompromissado em relação a outras questões de mercado com as quais eu sou compromissado, e aqui eu posso, entre aspas, livremente transitar. Acho que isso me ajuda muito. Então, por exemplo, o pod foi algo que me trouxe mais equilíbrio, apesar de ser mais uma coisa no cardápio, Sim, né? Cardápio de restaurante de estrada, né? Aquele sim, sim, cardápio sim. infinito, mas ele foi algo em um ambiente, uma atividade que me trouxe equilíbrio. Olha que interessante. E isso é uma coisa super interessante. Uma das minhas grandes áreas de estudo é ciência da felicidade. E na ciência da felicidade, a gente sabe que quando nós conseguimos fazer uso das nossas forças de assinatura, e já vou explicar o que são as forças de assinatura, é, é quando a gente consegue ter trabalhos, que a gente olha para esses trabalhos e diz assim, puxa, eu estou aqui cumprindo uma missão, estou aqui cumprindo um propósito. E isso nos alimenta muito, isso nos enche de energia, isso nos coloca, muitas vezes, no estado de flow, que é tão perseguido pelas pessoas, porque é aquele estado onde a gente tem realmente a nossa produtividade máxima O Ayrton ali. Senna nas curvas de Mônaco, né? Exato, exato, né? E as forças de assinatura são o quê? A gente tem algo chamado nossas forças de caráter, que de uma forma bem simples, para todo mundo entender, eu vou dizer que são os aspectos positivos que nós temos. A nossa marca. E todos temos essas forças, mas algumas delas a gente tem mais. É como se elas fossem realmente a nossa essência. São ali as 4, 5 forças que são mais presentes em nós. E essas são as forças de assinatura. Então, por exemplo, uma das minhas forças de assinatura é a paixão pelo aprendizado. E eu criei uma vida profissional para mim que sempre me permitiu exercer essa força de forma muito intencional e muito intensa, Consciente. consciente, consciente, né? E ao fazer isso, o meu trabalho, ainda que ele seja um trabalho que é desgastante, que é duro, que são longas horas, etc., mas ele me alimenta de uma forma muito poderosa. Ele me energiza de uma forma muito poderosa, né? Mas porque eu tenho isso, e conforme eu fui entendendo e aprendendo sobre tudo isso, fui colocando cada vez mais intencionalidade na minha vida, né? Esse é um outro curso meu que se chama FastPass, Felicidade e Potencial Humano, no qual eu ensino hábitos de felicidade, no qual eu ensino, por exemplo, sobre as forças de caráter, como é que você identifica as suas, e como é que você aplica isso a seu favor. O que eu acho muito legal é que hoje, quando a gente pensa em comportamento humano, a gente nunca teve tanta informação quanto tem. E é uma espécie de mapa, sabe? Para você viver melhor mesmo. E não só viver melhor para você, mas para fazer a diferença para o mundo. Teve aqui o José Securato, que é o CEO da Sampol, Escola de Negócios.
A a filha tese. dele estuda com as É minhas. mesmo? Uma delas, Abração, Zé. uma delas. E ele trouxe eu não me lembro o autor que ele citou, mas que disse que a gente vive a era da obesidade da informação. É, obesidade informacional. Sim. Obesidade informacional. Ainda bem que você está aqui, tá vendo? Eu posso jogar qualquer conceito aqui. Que maravilha. Vai ficar aqui, não sai mais daqui. É isso. Então, assim, acho que a grande dificuldade nossa é poder ser quem a gente quer, colocar em intenção, fazer o rollout dessas competências ou marcas Sim. positivas, mas num ambiente que está o tempo todo aqui, cutucando a gente no âmbito e chamando para lá, para cá, etc e tal. A tua transição de carreira, eu acho que tem uma questão marcante, porque você sai de ser executiva para ser alguém que empreende ou de repente vira aquele pote que transborda de tanta informação e de querer compartilhar essas informações que vai para um lado empreendedor. Eu só queria esgotar contigo uma coisa. Como foi essa tua saída e a criação dessa persona, ou assumir de uma vez, esse é o meu legado, o meu propósito, e como eu vou construir de forma empreendedora isso, mesmo sabendo que eu tenho talento também para 1 milhão de outras coisas que estavam, obviamente, traduzidas dentro daquele ambiente corporativo. Desculpe a pergunta extensa. Não, não, perfeito. E a pergunta é excelente. Eu sempre amei jornalismo e eu tive muita sorte que eu me especializei em revista, eu fiz rádio, eu fiz jornal, fiz um pouco de televisão, mas eu acabei me especializando no jornalismo de revista. E eu fiz esse jornalismo de revista nas 2 maiores empresas brasileiras, Globo e Abril, na época, e numa época extremamente fértil dessas empresas, onde era absolutamente delicioso, porque você trabalhava com gente muito inteligente Você olhava mesmo. para o lado e você falava, que legal que eu estou dentro desse Exato, ambiente, tenho muito a aprender exato. Eu me aqui. lembro uma vez que eu virei pro Roberto Tivita, eu disse para ele, eu fico impressionada que vocês me pagam para fazer o que eu faço, porque eu amo num nível que eu Sim. faço, que eu pagaria para Eles fazer, estavam né? subsidiando a tua educação. Eu Sim. pagaria para fazer. Mas essa fase maravilhosa da revista, ela acabou. E eu vi o fim dela. E não foi bom, né? Então ali eu já percebi que assim, não ia dar mais. Eu não queria mais continuar naquele mercado. Porque não era mais o mercado que eu tinha conhecido. Ele era uma indústria que estava se Sem desfazendo, se dúvida. desmantelando. E não por falta de aviso, Sim, né? Mas fato. porque algumas pessoas quiseram acreditar que a mudança não viria. Gente, a mudança sempre vem. E eu sempre digo o seguinte, não adianta brigar com a realidade, escolha suas brigas. Brigar com a realidade é uma bobeira, porque a realidade vence. E tem aquela frase que se utiliza muito no ambiente corporativo, que é aquele too big to fail, né? É tão grande o negócio que dificilmente ele vai ruir. Não, Ele rui e é muito rui. depressa. E é muito depressa. É assim, você está fazendo assim, não é que a curva vem assim, ele está fazendo assim, ele faz assim, pum, Sim. acabou. A gente tem inúmeros cases disso. Inúmeros, Um clássico é inúmeros. Kodak, por Exato, exemplo, Kodak, entre outros. né? Mas então, ali eu sabia que eu ia ter que me reinventar. E aí, eu fui conversar com alguns headhunters, que me receberam muito mal, porque eu estava com 42 anos. 42. Com 42. Eu tenho saudade dos meus 42. Então, mas veja que interessante que é isso. O etarismo é o nosso preconceito mais disseminado, é o menos falado e é o único que todos sofrerão. Todos. É implacável. Todos. Father Time is undefeated. A não ser que morra antes. Se morrer antes, aí não vai sofrer. Mas fora isso, porque é o único que pega todos os seres humanos. E aí eu fui obrigada a me reinventar por mim, Não tinha outra a saída. empreender por mim. A bênção é que eu sempre fui empreendedora, tanto que, mesmo durante todo o tempo em que eu trabalhava para esses grandes grupos e em posições importantes dentro desses grupos, eu mantinha outras. Eu
né, sou há muitos anos autora do grupo Companhia das Letras, 2 selos deles publicam os meus livros, que é o selo Fontanar, que é o selo voltado para desenvolvimento humano, e o selo Companhia das Letrinhas, que é o selo voltado para as crianças. Eu dava aulas na ESPM, eu sou há quase 10 anos, continuo no corpo deles, como professora da Nottingham Business School. Lá eu dou aula para o pessoal de mestrado, de MBA, de MSc, principalmente o pessoal de MSc em Finance. Então, eu sempre fui uma pessoa que fazia mais de uma coisa, né, ao mesmo tempo. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui pegando as minhas competências e dizendo como é que eu emprego essas competências de outras formas. E a entrada com força no digital, ela vem exatamente porque eu começo a pegar essas competências e, assim, eu me comunico bem, eu sei disso. Eu sou uma boa professora, Fato. eu sei disso. Então, como é que eu vou ser uma professora para mais gente? Em vez de dar aula hoje em sala que tem, sei lá, 40 pessoas, ou em dar palestra para a empresa, que eu continuo dando muitas palestras para empresas, adoro. Mas tem um limite físico de quantas pessoas tem ali. Eu hoje no digital não tenho limite nenhum. Né? Nos meus cursos hoje, eu tenho mais de 14 mil alunos. E está só começando. Está só começando. Amém. Amém. Quando todo mundo que entra no ambiente digital, vou te falar pelo... Entra no ambiente digital é engraçado porque a gente meio que já vive nele, né? Mas eu digo assim, profissionalmente. Você é alguém que já tinha um passado de publicar livro e de deixar o teu legado para o mundo, né? Que é o que hoje todo mundo tem, aquele primeiro pânico de apertar o send ou de postar e sair correndo se esconder no banheiro, né? Você já tinha feito isso, você tinha passado por isso. Tem coisa publicada tua, e não é pouco, Sim. coisa pra caramba. Então assim, esse julgamento, entre aspas, ou falando do medo do que pode acontecer, da tua situação aqui, falando de Mark Twain, falando de Sêneca, enfim, etc. Então você já tinha meio que uma escola nisso. Mas todo mundo hoje que quer empreender e entrar no ambiente digital vai passar ou por esse pânico, Sim. ou pelo vício do like, Sim. ou por uma questão de buscar afeto dessas outras pessoas. Tem Sim. muita gente que também entra nesse ambiente para isso, né? Para encher a sacolinha. Assim como muitos na pandemia ficaram... O melhor amigo era o Mercado Livre, né? Fazia compras para preencher um buraco. Outros bebiam, outros comiam, outros tomavam remédio, por aí vai, né? Tem gente que vai na recompensa digital e a gente já fala um pouquinho mais disso. Como foi esse processo para você da transição para o digital? Eu percebi que você já queria algo mais exponencial, impactar mais pessoas ao mesmo tempo, mas como foi botar a cara nessas coisas para você? De uma certa forma, como diretora de revista, eu já fazia isso, porque a diretora de uma revista, ela aparece. Sem Ela é dúvida. uma espécie também de embaixadora daquela marca, né? E eu virei editora-chefe muito rápido na minha vida. Então, muito depressa, eu passei a ter essa exposição. E você personifica o espírito Então, da revista quando você é exato, editora-chefe. exato, né? Então, eu já tinha essa exposição, mas claro, era uma exposição sempre ligada a uma marca, né? Não era só eu, Lúcia, mas com um sobrenome de marca. E aí eu passei a ter só eu, né? Só eu, Lúcia, eu acho que para mim ela foi uma transição mais fácil, porque eu já tinha tudo isso, mas como toda transição, ela tem um tempo de adaptação e ela tem um tempo até de você entender qual é o ambiente no qual você está, quais são algumas das regras desse ambiente. Porque se alguém for entrar no digital, o que você disse, né, esperando ali o afeto, o like, o digital, na verdade, ele é um ambiente extremamente hostil, mas extremamente hostil. Sem dúvida. Porque as pessoas que não sabem como transbordar a dor delas, elas vão e transbordam no digital de uma forma muito forte, porque a pessoa não está na sua frente, né? E é mais fácil ser cruel por Sem ali. dúvida. Sim. É, Os guerreiros do teclado, né? total. Que são pessoas muito tristes, né? Enfim, De uma vida dignas vazia, provavelmente. de Sim. pena.
mas que ainda assim elas que vão resolver os problemas delas da forma certa e não transbordar ali. Mas, então, é um aprendizado você saber que na hora que você se expõe numa arena, que é uma arena muito hostil. E aí você vai montando a sua tribo, né? Ó, é isso aqui que eu faço, esse aqui é o meu conteúdo. Se você tiver interesse, um dos meus primeiros posts, que fica pinado ali, né? Fica Fixado. permanente, fixado, ali no meu Instagram, é um post no qual eu me apresento. Uma das coisas que eu digo é isso, né? Todos aqui são bem-vindos para um debate que seja um debate lúcido, um debate de respeito. Porque quem não vem dessa forma será retirado. A Porque etiqueta aqui é essa. é essa, e eu preciso garantir, como a mentora daquele espaço, eu preciso garantir que seja um espaço seguro para as pessoas que estão ali comigo, que vêm ali em busca do tipo de informação e de compartilhamento que eu faço, né? Que é fundamentalmente, para mim, assim, Fábio, eu entendo desenvolvimento pessoal, na verdade, como um caminho para o desenvolvimento das nossas sociedades. O meu foco, ele está na sociedade. Só que a sociedade, ela é composta por seres humanos. Então, se eu vejo uma sociedade na qual eu não gosto de muita coisa, eu preciso trabalhar com os seres humanos, porque a sociedade, ela é reflexo dos seres humanos que a Isso é parte compõem. do indivíduo. Exato. Então, eu parto do indivíduo. Olha, ele até colocou aqui. Sim, obrigado, Luquinhas. Maravilha, né? É esse daqui. Ele fica aqui pinado, né? Ele fica aqui pinado e é onde eu explico o que é esse espaço e dou algumas das regras desse espaço, né? Para que você seja bem-vindo aqui, é dessa forma A proposta que é essa. nós trabalhamos. Então, o que eu entendo é que, assim, ó, Einstein já dizia isso. Einstein dizia: você não resolve nenhum problema a partir do mesmo nível de consciência que criou o problema. Uhum. Você precisa de um outro nível de consciência. Então, o meu trabalho, fundamentalmente, é para nos ajudar a todos a irmos para um outro nível de consciência. Porque os problemas que nós temos neste século, como humanidade, são os problemas mais sérios que a gente já enfrentou. Porque nós É isso que eu ia te estamos com perguntar. Vamos problemas. entrar nisso, porque assim, desde que a gente nasceu, as pessoas se referem, você falou um termo até mais elegante, que são os problemas. Muita gente se refere às doenças, né? As grandes doenças, vamos brincar assim, da humanidade, você teve lá a peste negra, a peste bubônica, a gripe não sei o quê, e piriri parará. Se a gente for falar então de Egito, a gente teve as pragas, tudo bem. Hoje a gente está falando fora a pandemia, uma questão claramente, né, viral, Sim. a gente vem tendo doenças, né? A gente falou de depressão, a gente falou de ansiedade, a gente tem hoje uma crise que todo mundo fala de doença do relacionamento, que as pessoas não se relacionam mais, não se encostam, não se veem, há né, uma pandemia antissocial, vamos dizer assim. E a gente fala o tempo todo de saúde mental, né? Acho que esse é um dos grandes temas hoje, principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho e tal. Agora sim, dentro da obesidade da informação em relação a todos esses temas, que dá a impressão que tudo é um grande problema, né? Olhando para tudo isso, ao teu ver, onde de fato hoje a gente tem que focar, não para buscar de uma forma piegas, mas para viver a tal da felicidade do momento. Do momento. Porque na minha, por exemplo, eu tenho uma crença, me corrija se eu estiver errado. Eu estou vivendo a minha felicidade contigo aqui, espero que vice-versa. Esse é o nosso momento, a gente está vivendo isso aqui intensamente. O que vai ser depois é outra felicidade, é outra construção. Eu acredito que a gente vai viver o tempo todo construindo diuturnamente a nossa felicidade do dia, mas isso é um conceito meu. Não sei se eu estou certo ou errado. Mas onde está o foco do problema hoje, dentro dessa grande doença ou dessa grande questão de que a gente vive como sociedade? A pergunta é excelente. Obrigado. Eu achei que eu fui longe demais. Não, a pergunta é excelente. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, na verdade, todos esses problemas estão relacionados. A gente tem hoje, na verdade, antes da pandemia do Covid, a gente já tinha uma pandemia
Pandemia quer dizer algum tipo de doença que afeta diversos países, né, na Terra, por isso pan. Mas ela não era reconhecida e hoje ela é, porque ela permanece. O Covid passou, mas essa pandemia não só permanece, como ela está piorando, que é a pandemia de saúde mental e especificamente ansiedade e depressão. São os dois maiores problemas hoje, são problemas que custam trilhões de dólares às sociedades e às empresas e vai piorar. E vai piorar por quê? Porque nós estamos ativamente construindo uma sociedade que alimenta esses dois problemas. A gente não está curando, Não, a gente está piorando a a gente situação. está piorando. Saiu há pouco o WGSN, que é uma das casas de tendência que apontam tendências para o mundo. Eles lançaram um relatório deles para 2026, eles estão botando para 2026. Uma das grandes tendências eles chamam de a grande exaustão. As pessoas já estão muito cansadas, Muito. né? As Com pessoas quem eu já se falo, sentem exaustas. parece que você viveu 4, 5 vidas, Ju. Então, vai piorar. A previsão deles é essa. E a previsão deles está correta, porque de fato a gente está num ciclo que é um ciclo que alimenta a ansiedade e em níveis exponenciais. Em 2018, aquele que eu considero hoje um dos maiores futuristas do mundo, que é um pesquisador, ele é um antropólogo norte-americano chamado Jamey Cashiel. Cashiel lançou um paper que em 2018 ele passou meio despercebido ali, no qual ele falava, olha, o mundo VUCA que a gente conhecia, ele agora não, esse acrônimo não serve mais muito para a gente dar conta do mundo que a gente está Foi ele vivendo, que não. criou o Bunny. Foi ele que criou o Bunny. Foi nesse artigo de 2018 que ele apresentou esse novo acrônimo. VUCA, para quem não sabe, primeiro, o que é acrônimo? Acrônimo é uma palavra que a gente forma, que cada letra, na verdade, é uma outra palavra. VUCA foi um acrônimo criado pelo exército norte-americano para descrever as situações de guerra. O mundo corporativo, quando soube desse acrônimo, adotou isso, então isso foi muito comum dentro das empresas nos anos 90. Assim como, desculpa te interromper, muito da estrutura organizacional corporativa Exato. vem do ambiente militar. Exato, vem do ambiente militar, é isso mesmo, né? Então esse acrônimo foi muito usado dentro dos ambientes corporativos, ainda é muito usado por muitos ambientes corporativos, porque o novo acrônimo BUNny, ele ainda é pouco conhecido. Aí o que aconteceu? Em 2020, quando veio a pandemia, esse artigo do Cashiel foi revisitado e aí as pessoas entenderam do que ele estava falando. Putz, então é isso aqui. O que é BUNny? BUNny é o acrônimo em inglês. Então o B é de brittle. Brittle significa frágil, mas não é qualquer tipo de fragilidade. É a fragilidade daquilo que está perfeito e de repente estilhaça completamente. É esse tipo de fragilidade, então é bem específico. Por exemplo, pandemia. Tá tudo bem na sua vida, aí você fica sabendo que tem lá um vírus que está na China. Ah, tá bom, tem lá um problema na China. E 2 semanas depois, nada mais do que você tinha como certo da sua vida existe. Nada mais. Inclusive tivemos um senso de finitude assim implacável. Nada mais. Rio Grande do Sul no início desse ano com as enchentes. Você vai dormir uma noite, está chovendo. Na manhã seguinte você acorda, nada mais do seu mundo está aonde estava. A rua onde você andava com o seu carro, agora ela tem tantos metros de água que ela só pode ser cruzada por um barco. O seu trabalho não existe mais da forma que existia, os seus relacionamentos não existem mais da forma. Isso é brittle. É esse conceito de fragilidade. E que nós vamos ver cada vez mais, com a crise climática, inclusive. Aí, o A é de ansioso, mas eu vou falar nele por último. O N é não linear. E o I é incompreensível. O que é não linearidade? É algo que para o cérebro humano é dificílimo de lidar. Nosso cérebro ele é bom com linearidade, Previsibilidade. com ordem. Nosso cérebro é bom assim, causa,
A consequência. Aqui, consigo entender. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso, ele é bom para isso. Quando causa e consequência começam a ficar tão esgarçadas que você não entende mais o que gerou isso aqui, ou quando uma causa muito pequena pode gerar uma consequência gigantesca, nuclear, isso para cérebro humano é dificílimo, porque foge à nossa compreensão. Aí você entra na incompreensão. Então não é mais um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o que significa VUCA. Não é mais isso. É como se fosse um jogo de videogame e a gente passou de nível. E agora é outro nível. Ou São seja, outras a regras. modernidade líquida lá de trás também passou para um outro Passou nível. para outro nível. Um nível muito mais difícil. Mas muito mais difícil. E aí, a palavra deste nosso momento é aprendizado e resiliência. São duas, né? Aprendizado e resiliência. Por quê? Porque você vai ter que estar aprendendo o tempo inteiro. É muito legal aprender o tempo inteiro, é muito legal aprender o tempo inteiro. E é muito cansativo também. Não é brincadeira aprender o tempo inteiro. Não. E a gente precisa de muita resiliência para fazer isso. E aí, voltando ao núcleo da sua pergunta, porque você me disse assim, como é que a gente faz para ser feliz nessa história? Aonde que estaria o ponto principal? Em todos os meus estudos desses 30 anos, o que eu vejo como ponto principal é exatamente aquilo que eu escolhi para trabalhar, que é a presença. É a qualidade da nossa presença. É isso que vai determinar como é que eu respondo aos desafios. É isso que vai determinar a qualidade das minhas interações com as pessoas. É isso que vai determinar se eu vou ser feliz ou infeliz nesta baderna geral. Porque tá uma baderna geral. Bunny, o mundo Bunny é a descrição do caos. Porque quando você junta a fragilidade, a não linearidade e a incompreensão, você alimenta o quarto aspecto, que é a ansiedade. Não tem como você não ser ansioso em relação a todo este caos, porque isso aqui é a descrição do caos, a não ser que você se muna de ferramentas para isso. Claro, porque você quer construir uma ponte e o teu cimento não está colando. Exato, exato. E por quê? Aí tem uma questão evolucionária nossa. A nossa resposta, que foi selecionada pela natureza ao longo de milhões de anos da nossa evolução, e que ela é uma resposta excepcional para determinados tipos de problemas. Que problemas? Problemas de ameaça física de curto prazo. É para isso que o sistema nervoso está selecionado. Como é que se resolve ameaça física de curto prazo? Aí é aquela história, né? Zebra não tem úlcera. As zebras não têm úlcera. É o título, inclusive, de um livro de neurociência. Eu adorei isso. Por que a zebra não tem úlcera? Porque o sistema nervoso dela, ele dá conta das ameaças do jeito que tem que dar, que é o seguinte: apareceu o leão ali na frente. Vem a resposta de luta ou fuga. Essa resposta ela vai durar pouco. Por quê? Porque ou a zebra vai ser comida pelo leão, acabou, ou ela vai conseguir fugir do leão. Assim que ela conseguir fugir do leão, o sistema dela volta para o normal. Qual que é o normal do nosso sistema nervoso? Descanso e digestão. Os nossos problemas não são resolvidos, nem lutando, nem fugindo, nem paralisando. Não são. Os nossos problemas são as relações com os seus colegas de trabalho, com os seus superiores, com o seu time, são as contas que você tem para pagar, são as preocupações com a educação do seu filho, são as preocupações com a saúde dos seus pais. Nenhum desses problemas se resolve na base do luta ou fuga. E aí as pessoas entram na ansiedade crônica. Não dá para compartimentar. Não dá para voltar logo àquela temperatura inicial, baixar a cabeça e pastar. Elas voltam para... Elas entram na ansiedade crônica, que vai ter uma série de problemas, que são os problemas que a gente está vendo aí, que estão atingindo cada vez pessoas mais jovens, que estão levando a um aumento de suicídio
entre pessoas cada vez mais jovens, né? E é esta incapacidade das pessoas de buscar uma outra resposta que não seja a resposta da ansiedade para os desafios que a vida nos coloca. Só que existe uma outra resposta. A reprogramação geral da presença é esta resposta. Mas precisa ser treinada. E precisa de esforço. É um skill, é uma habilidade. É uma habilidade. Treina-se. Exato. Isso, para mim, é uma notícia espetacular. Significa o quê? Se é uma habilidade, eu posso aprender, eu posso treinar, eu posso ficar boa nisso. Mas para muita gente hoje no mundo, isso não é uma boa notícia. Porque as pessoas estão viciadas em dopamina fácil. E o vício em dopamina fácil, ele criou uma noção completamente maluca na nossa sociedade de que para ter recompensa você não precisa ter esforço. E isso está acabando com a nossa juventude. Acabando. Porque eles dissociaram recompensa de esforço. E aí não quer mais fazer esforço, acha que a sociedade deve tudo a eles, sendo que, vou dizer uma coisa que às vezes eu sou criticada por dizer, mas eu digo e digo com toda certeza, que é o seguinte: se você é um adulto funcional, o mundo não deve nada a você. Você tem que se perguntar como é que você contribui melhor para o mundo. Porque essa é a nossa responsabilidade como adultos funcionais. Aí sim, a gente constrói sociedades que vão poder ser sociedades mais saudáveis, mais felizes, mais solidárias, mais justas para todos nós. E eu não estou tirando aqui a responsabilidade que tem governos, que tem empresas. Elas têm toda a responsabilidade para nos ajudar a criar esses ambientes. Mas, como você disse antes, parte do indivíduo. Parte do indivíduo, porque são formados por indivíduos. E eu preciso de indivíduos funcionais, responsáveis e com sentido de automotivação, porque a motivação que melhor funciona para ser humano é motivação intrínseca, ela não é extrínseca. É essa motivação intrínseca que faz com que a gente consiga permanentemente ir atrás daquilo que a gente acredita. Ou seja, fulano ou fulana, me motiva aí. Não. 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 Isso não existe. Né? O ambiente é importante, gente, o ambiente é fundamental. Ele é super, super, super importante. O ambiente vai facilitar a nossa trajetória ou ele vai dificultar infinitamente a nossa trajetória. Mas a gente pode procurar os ambientes também, de acordo com a nossa intenção. E a gente tem a obrigação com a gente mesmo de fazer isso. Então, assim, quero ser mais saudável? Começa a andar com gente que tem a mesma preocupação que você. Porque se você quer ser mais saudável, mas você só anda com gente que não tem essa preocupação, vai dificultar a sua vida. Esse lema não mudou. Esse da vovó e do vovô, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, tem a ver com isso também. Com certeza. Claro. Com certeza. Você veio de comunicação social e está fazendo uma contribuição social absurda aqui. Acho que tem a ver com o teu propósito, né? Mas é isso. Exato. Eu estou aqui babando, como diz o outro. Uma coisa que me remete, você falou de rede social. Agora sim, quando a gente fala da presença, a gente está falando lá de um conceito batizado, me corrija se eu estiver errado, tô morrendo de medo aqui, hein? Pelo amor de Deus, Luciano. Você está falando do mindfulness, certo? A rede social e a comoditização das coisas também acaba esvaziando conceitos importantes. Sim. Porque dá uma conotação de modinha e você acaba perdendo mais um cavalo selado que passa na tua frente de aprendizado, Sim. de autoconhecimento e autodesenvolvimento. O mindfulness, se eu tiver errado, pelo menos veio à minha atenção antes da pandemia. Sim. A gente falava muito disso. Estar no presente. A gente teve conceito, por exemplo, teve Brené Brown, vulnerabilidade. Sim. A gente teve mindfulness, etc e tal. A rede social também contribui, e essa infointoxicação, para comoditizar conceitos que a gente não está percebendo, como você está falando aqui, do quanto a gente tem que, de fato, se aprofundar neles para viver a tal da felicidade? Com certeza. A rede social, ela pega tudo e, de uma certa forma, vou falar uma palavra feia aqui, mas ela vomita isso de volta para as pessoas. A questão toda da informação é que, assim, informação por si só
não quer dizer porcaria nenhuma. E um excesso de informação, ele complica mais a vida das pessoas do que ajuda. Porque a informação, ela precisa ser contextualizada e precisa ser analisada para ela poder virar conhecimento. E aí, com o conhecimento, sim, a gente pode fazer alguma coisa que preste. E quando esse conhecimento a gente traz para consciência, aí a gente vai para o estágio melhor de todos, que é o estágio da sabedoria, né? Mas veja, só hoje o que a gente tem é um excesso de dados. Esses dados, eles estão descontextualizados, eles estão perdidos e com um problema gravíssimo, 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 que só vai piorar, que vai de novo alimentar mais ansiedade, que é a questão das fake news. As IAs generativas, as inteligências artificiais generativas, elas conseguem gerar um nível de fake, de falso, que realmente vai ficando impossível de discernir O real do que não é. o real do que não é. E isso para nós é terrível. Isso para nós é terrível, porque a sociedade, ela tem alguns cimentos para que a gente possa manter a civilização. Um dos cimentos que mantém esses tijolinhos que a gente chama de civilização é confiança. Quando você tira a confiança da equação, esses tijolos se desfazem. Então, quando eu digo que como humanidade nós estamos diante dos desafios mais importantes que nós já enfrentamos, eles são desafios de sobrevivência de tudo aquilo que de melhor nós criamos até hoje, com todos os seus problemas, mas é o de melhor que nós criamos até hoje. Noções de civilização, o conceito de democracia. A democracia é falha, super falha, mas a gente ainda não chegou num outro sistema que seja melhor do que esse. A nossa civilização tem muitos problemas, tem mesmo, mas a barbárie é pior ainda. E o que a gente faz quando a gente tira a confiança, se eu não posso mais confiar em nada, não há mais civilização possível. Se eu não sei se eu estou aqui com uma pessoa de verdade, ou com um robô, Um holograma. ou com um holograma, a minha interação, ela não pode mais ser da forma que ela é hoje. Ah, nossa, que visão pessimista, que visão terrível do futuro. Eu sou uma otimista por opção. E eu sou muito otimista por opção. Porque o otimismo é a única resposta inteligente. Mas ele não é qualquer otimismo. Ele não é só um otimismo que espere que as coisas se resolvam. É bom a gente ter essa crença, é uma crença que eu alimento, de que de alguma forma nós vamos encontrar as soluções que nós precisamos. É muito bom quando a gente coloca nessa equação fé e espiritualidade, isso é um dos pilares da ciência da felicidade, porque se você acredita que há algo maior do que você e que esse algo has your back, tem ali, tá te apoiando, isso é super bom para a nossa saúde física e mental. Mas o que eu chamo de otimismo ativo? É um conceito que eu criei para dizer o seguinte: eu sou otimista porque eu acredito, além de tudo isso, eu também acredito que eu sou capaz de enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, porque eu sou capaz de aprender e eu sou capaz de me reinventar. Só que esse otimismo não pode e não deve nunca nos impedir de olhar as coisas como são. E eu preciso saber olhar como são e saber quais são os desafios que eu estou enfrentando e a dimensão deles para poder ir atrás de respostas adequadas. As respostas que a gente precisa são respostas que exigem uma mudança de nível de consciência, rápido. Então é por isso que eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho. Vou te fazer uma pergunta que talvez seja difícil. E como todo mundo diz, né? A gente fala do ambiente da música. Difícil não é fazer aquele solo de guitarra com 1 milhão de notas, né? Difícil é fazer Beatles,
Rolling Stones, aquela meia Exatamente. dúzia de notas que ficam, Exatamente. né? É verdade. Eternamente. É verdade. Sem querer transformar o teu absurdo conhecimento em receita de bolo, porque isso não existe. Mas para quem nos ouve, tudo tem um começo, né? Uma dieta tem um começo, a prática de um esporte tem um começo, o Tudo. estudo tem um começo. Para quem nos ouve e nos assiste, que vai falar assim, nossa, eu estou impactado com isso, porque é fato que isso vai acontecer, e você obviamente sente no teu dia a dia, humildemente falando, mas é verdade. As Uhum. pessoas chegam e falam assim, puxa, Uhum. Lúcia, quero, né, sugar esse conhecimento e jogar naquele meu drink lá, no, como é que Uhum. chama, no suco verde da manhã, um É. pouquinho de Lúcia Barros aqui, tá bom, pronto. Para fazer isso, quais são os primeiros passos que a gente pode colocar para que as pessoas possam começar essa jornada? E não desistir, Claro. né? Na tua opinião. Primeiro passo é escolher a sua dificuldade. Que é o que eu sempre digo para os meus alunos. Eu não sou a pessoa que promete nenhum tipo de facilidade. Eu sou a pessoa que diz assim, escolha a sua dificuldade. Porque é difícil viver em presença parcial, que é como as pessoas vivem hoje. Eu considero que esse é hoje o maior problema de todas as instituições humanas. É a presença parcial. Seja governo, seja empresa, seja família, seja você como indivíduo. Este é o grande problema hoje. Porque dele surgem todos os outros. Então, quando a gente precisa pensar em solução, a gente precisa buscar a raiz do problema. Senão a gente fica, como a gente tem hoje, uma sociedade hipermedicada para quê? Sintomas. Uma hipermedicação de sintomas, mas que não resolvem a raiz do problema. E a raiz do problema não está fora, está dentro de cada um de nós. Né? E aí, faço um convite para as pessoas virem fazer a RGP. Isso. Porque a metodologia da reprogramação geral da presença é exatamente isso, é pegar a pessoa pela mão e dizer assim, vem cá, meu amigo, minha amiga, vamos começar aqui um trabalho sério, né, com o que existe de mais avançado hoje, em termos de ciência do comportamento humano, sendo estudado nas melhores universidades do mundo, porque eu estou o tempo inteiro estudando, eu amo estudar, é isso que eu faço o dia inteiro. Eu estudo e eu traduzo para as pessoas. E eu tenho essa facilidade de pegar coisas complexas e transformar em passo a passo. Sintetizá-las e Para as transformar em pessoas passo a poderem passo. dizer, bom, e agora o que eu faço? E daqui para onde que eu vou? Né? E como é que eu vou fazendo isso? Porque a RGP é isso. É um início para a pessoa conseguir sair do piloto automático, vir para a consciência, sair daquilo que eu chamo, que é onde está todo mundo perdido, no ciclo do esforço inconsciente. As pessoas estão correndo 24/7, fazendo um esforço de louco, ficando exaustas, para terem pouquíssimo resultado. E eu chamo as pessoas para entrarem no ciclo do compromisso consciente, compromisso comigo, compromisso em viver uma vida a partir da consciência. O bacana disso é que quando a gente faz isso, a gente passa a ter mais resultado com menos esforço. Por quê? Porque a gente passa a botar o nosso esforço naquilo que traz mais Que resultado. tem substância, não é caloria vazia. No que traz mais resultado. E aonde que está? Para tudo, Fábio, tem 3 esferas, tá bom? A esfera que está fora do meu controle e da minha influência, a esfera que está na minha influência e a esfera que está no meu controle. Eu trabalho com as pessoas na esfera de controle. Qual é a esfera de controle? Sou eu comigo. Porque eu não controlo você. E eu não controlo as coisas lá fora. Ou seja, com todo o conteúdo que a gente recebe diariamente de como lidar com os filhos, com tempo de tela, etc e tal, é a mesma lógica do avião. Ponha você primeiro a máscara, depois cuide de quem está do teu lado. Porque senão você vai perder a consciência, você vai desmaiar, você vai morrer. E todo mundo que está ali no avião e que depende de você vai morrer também. Então é isso mesmo. É a máscara de oxigênio primeiro em você. Não tem outra saída. Não tem. A Brené fala muito bem disso quando ela fala de compaixão e ela diz: não existe compaixão sem autocompaixão primeiro. Não tem. Senão a pessoa acha que ela está sendo compassiva com o outro, mas ela vai fazer, em algum momento aquilo vai virar raiva, aquilo vai virar decepção, aquilo vai virar uma vontade de retribuição, etc. E a compaixão não é isso. Só que para que eu possa exercer compaixão de verdade, eu primeiro tenho que ter autocompaixão, o que significa saber conhecer os meus limites e ser capaz também de expressar esses limites para os outros.
Espetacular. É isso. Não é só isso, né? É Mas é tudo muito isso. isso. É É tudo tudo isso. isso. Me fala uma coisa, como é que as pessoas entram em contato com o teu curso, onde elas te encontram? Vamos falar das tuas redes e onde Vamos. elas podem entrar ali na tua plataforma? É no Coursera? Onde é que fica? A plataforma que eu uso hoje é a Cademy. Academy. Cademy. Cademy. Cademy, ela se Cademy. chama. Mas a forma melhor de ter contato com o meu conteúdo e a partir dali ir descobrindo tudo, hoje, é o Instagram. Instagram É a rede é o social hub de tudo. que eu mais utilizo hoje, que é o Lúcia C. Barros, @Lúcia C. Barros. E o meu canal do YouTube, que agora a gente está desenvolvendo, e uma coisa que eu preciso desenvolver é LinkedIn. Preciso. Vamos junto, te ajudo nisso. Me ajuda. Minha vida é isso. Eu preciso Então me desenvolver o ajuda. resto. Vamos trocar. Mas, ó, me fala uma coisa. Dentro dessa esteira, é o último quadro que a gente sempre tem aqui no Pod, é, de certa forma, algumas dicas de onde a gente pode beber de conhecimentos, né? Para chegar no teu curso um pouco mais versado, com um pouco mais de repertório. Uma leitura que você indica nessa trilha que você desenvolveu aqui com a gente foi abrindo o mato aqui, né? A gente deu uma de Borba Gato, sem julgar Borba Gato. Mas a gente deu uma de Borba Gato aqui. Que livros ou que... Tem gente que, por exemplo, não quer ler, ou quer consumir vídeo, ou quer consumir uma série, ou um documentário, ou algo que faça sentido para que as pessoas comecem a se, vamos dizer assim, enturmar com o conteúdo que você também gosta de propagar por aí. Não sei que é dose fazer uma shortlist de escolher. Eu acho que qualquer livro a respeito de mindfulness é um ótimo começo, né? Eu tenho um da Companhia das Letras, Fala do teu livro. que é o Mindfulness em Família. Mindfulness em Família. Isso. Que ensina, como tudo que eu faço, eu gosto de passo a passo, eu gosto de metodologia. Então ele também explica, ele traz ali o que tem de mais atual em termos de ciência, provando ali o mindfulness. Ele foi escrito em parceria com quem era na época minha professora de yoga, que é a Márcia De Luca, que é uma pioneira do yoga no Brasil. E ali eu reuni, assim, tudo de mais em termos de estudo científico, especificamente de mindfulness. Então ele pode ser um bom começo, mas há muitos livros muito bons de mindfulness. É super fácil das pessoas encontrarem. Tem hoje muito documentário muito bom a respeito de ciência da felicidade, é um outro caminho excelente. Livros do Martin Seligman. O Seligman é um dos pioneiros da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade pelo lado da psicologia, porque a ciência da felicidade ela inclui mais coisa, né? Tem a psicologia positiva, mas tem também os estudos de história, tem também os estudos de economia, tem os estudos de sociologia, de antropologia, porque a felicidade ela é transversal. A felicidade ela passa por tudo do ser humano e, na verdade, ela é o objetivo de todos os objetivos. Sim. A gente, tendo consciência disso ou não, do que a gente faz o tempo inteiro, é porque a gente acredita que em algum nível trará felicidade para nós ou para as pessoas que são importantes para nós, para as pessoas que nós amamos. Uma vida plena. Exato. Né? Gosto de dizer que a ciência da felicidade é, na verdade, a ciência do significado, porque nós somos seres de significado. Sim. E a questão é que as pessoas procuram significado e pode esquecer, não procure. Você procura a chave do carro que você deixou em algum lugar que você esqueceu. Significado, felicidade, o único verbo que a gente pode usar com isso é construção. É algo que você constrói. Você escolhe tijolinho por construir. tijolinho, todo dia. Todos Manhã, os dias. tarde, Na noite. verdade, todo momento. Todo momento. Né? Se você cuida dos momentos, os anos cuidarão de si mesmos. Vamos finalizar com essa frase. Obrigado por tudo. Que prazer ter você aqui, Foi prazer te maravilhoso, conhecer. uma Não, para mim delícia. também. Eu fiquei aqui como estudante, né? Eu vou colocar agora no meu LinkedIn, pessoal, lifelong learner, né? Para a Lúcia É me isso aí. considerar também. É isso aí, Mas lifelong fiquei learner. mega É o que feliz. somos. E é o que temos que ser. Não temos saída. Não temos saída. E aí o negócio é aprender a gostar disso. Porque se você se desgastar com isso, a vida vai ficar muito difícil, vai ficar muito pesada. Então é aprender a gostar desses desafios. Entender que é isso que a gente está fazendo E antes de aqui mesmo. apedrejar o outro, aprenda a gostar de você mesmo. Fundamental. Fundamental.
Obrigado por tudo. De Muito novo, obrigada, é um foi uma prazer. delícia, imagina. Obrigado a você. Pessoal, vocês veem que banho de conhecimento, não é banho, é tsunami, né? Tsunami de conhecimento, a presença da Lúcia Barros aqui, vocês acompanham ela nas redes, fundamentalmente ali no Instagram, onde fica aí um hub, como ela disse, de informações a respeito dos cursos dela, das contribuições dela, dos pensamentos dela, das dicas delas, algo fundamental para a nossa sobrevivência e posterior, como ela disse, construção da nossa felicidade. Felicidade dos momentos, né? Tudo começa passo a passo. Obrigado pela audiência de vocês aqui no Café com Sal, podcast, vocês sabem, fala sempre de carreira, liderança e empreendedorismo e outras cositas mais. Vocês nos acompanham tanto no Spotify, não esqueçam de classificar a gente lá no Spotify, é escondidinho, é chato, e no YouTube, tanto no LinkedIn, no TikTok e também no Instagram. Obrigado a vocês, obrigado pessoal da Life Mix e o pessoal do Ventura, os nossos apoiadores. Até o próximo episódio.